minhas lindezas! Estamos hoje para mais um vídeo no canal. Antes de começar, quero dizer para vocês que está sendo muito legal gravar os vídeos. Eu tô amando a interação de vocês. Sinceramente, às vezes não dá tempo de gravar e eu fico assim, com o coração na mão, porque são poucas pessoas, mas são poucas pessoas que fazem a diferença e eu tô amando os comentários, amando vocês me chamando no Instagram, conversando, compartilhando a vida de vocês, tirando as dúvidas, está sendo muito, muito legal. E por isso que eu estou aqui ainda gravando esse vídeo, vocês me incentivam a continuar o canal, a compartilhar a minha vida com vocês. Então, muito obrigada mesmo. Gratidão. E hoje, no vídeo, vamos falar então da diferença de estudar inglês no Brasil e nos Estados Unidos. Antes de começar, por favor, se inscreva nesse canal, dá um like, convida os amigos que querem melhorar seu inglês e tem essas dúvidas, se realmente vale a pena ou se não vale a pena ir para fora do país. Deixa aqui nos comentários, chamando os amigos. E um like, né, para ajudar eu a crescer, o YouTube entender que meu conteúdo é relevante. Enfim, vamos lá então. Então tá. Primeiro, né, tem que querer estudar inglês. Eu tive aula de inglês, vou ser bem sincera. Eu tive aula particular no trabalho. Eles tinham aula toda semana de inglês, que foi o mais recente, foi 2 anos passado. 2 anos passado é muito, né? 2 anos agora. 2 anos atrás, quando eu estava na empresa, eles contrataram uma professora que dava aula particular pra gente, era 5 alunos, e 5, 6, mais ou menos assim, menos de 10. E a gente tinha aula particular com ela de inglês. Tá, essa foi minha última experiência, foi 1 mês e meio, 2 meses quase, de inglês. Uma outra experiência bem anterior, eu era mais jovem, assim, acho que eu tinha uns 16 anos, eu fiz um cursinho de inglês, também, se não me engano, foi por 3 meses, porque eu não podia continuar pagando. E fora que eu no curso de informática que eu fiz, tinha inglês técnico, né, que também aprendi, né, um pouco, não é o usual do dia a dia, mas teve inglês técnico também. E foi essa minha experiência com escola, com estudo, né. Também tentei com pessoas, assim, eu tentei também aprender didaticamente por mim mesmo, mas realmente não consegui. E agora estou aqui nos Estados Unidos estudando inglês numa escola, né, daqui. O que eu sinto de diferença, não só por minha experiência, vou falar da experiência dos meus colegas que estudaram realmente 1, 2, 3 anos de inglês no Brasil e depois vieram para cá. Então, juntando todas essas experiências, vou compartilhar com vocês também os relatos dos meus amigos. A diferença maior, tá, do inglês, da didática de aula do inglês no Brasil para a didática de aula do inglês nos Estados Unidos. Primeiro, aqui os professores não falam português. Pelo menos na minha escola que eu estou, eles não falam português. Já no Brasil, certamente eles falam, né? E então, o que eles fazem de diferente? No Brasil, a professora traduz o que significa aquela palavra. Ela te diz, né, coffee, café, né? Ela te dá a tradução. Já aqui nos Estados Unidos, ela vai explicar o que é o coffee, né? O que é o café, né? Então ela vai te explicar que é um drink, que toma quente, que pode tomar com leite, e bibi, vai mostrar fotos, e daí tu vai entender o que é aquela palavra, entendeu? Então essa é um dos, assim, que eu vi mais de diferença foi isso, porque ela te explica o significado daquela palavra, diferente no Brasil que eles traduzem a palavra, né? Então tu aprende as palavras de uma forma explicativa, né? Uma forma assim que tu entende o significado daquilo e não somente a tradução daquilo, porque tem muitas palavras aqui, muitas palavras em inglês que servem para vários significados. Então tu tem que entender aquela palavra para ser colocada em outras frases e na sua conversa, né? Essa é a primeira diferença que eu acho, né? A primeira, que é a didática do ensino. Então, a segunda diferença é, como a professora não fala inglês, tu presta muito mais atenção no teu ouvido, porque a aula toda é explicativa, aliás,
Ela não fala inglês. Ela não fala português. Desculpa, gente. Olha aí os erros. Como a professora não fala português, né, essa é a segunda diferença. Tu começa a prestar mais atenção na explicação dela, porque ela tenta te explicar o significado das coisas em inglês, e tu tem que prestar atenção porque tu nunca ouviu inglês. Eu, por exemplo, comecei no nível 1 aqui de inglês, então eu tipo, tinha que prestar muita atenção. E claro, aí já entrava a criatividade da minha professora, que é muito foda. Ela pegava, fazia mímica, mostrava desenho, tinha vídeos, a gente usa livro. Então, ela usava a explicação, claro, em inglês, e tu atentava a isso. Tu começava a assimilar as palavras, assimilar a explicação dela. Então, isso já te obrigava a treinar teu cérebro. Opa, é inglês, tem que prestar mais atenção, porque não é minha língua mãe. Opa, o que ela tá falando? Então, tu começa a prestar atenção no tom de voz, na maneira que ela fala, o que ela explica, como é a entonação, tudo isso tu começa a prestar atenção muito maior do que uma professora que já fala português e ela vai te explicar com tradução, né? Como, pelo menos no meu caso, foi tradução, tipo, ela falava português na aula, tinha uma dúvida, tirava a dúvida em português. Então, tem essa diferença, porque como a gente já sabe que a professora fala português, a gente vai tentar falar português com a professora, né? Isso acontece muito no Brasil. Só que como aqui tu não tem uma opção, tu vai ter que tentar tirar tua dúvida em inglês. Então, tu começa a trabalhar mais o teu cérebro para isso. Tá? Terceira coisa de diferença de estudar o inglês aqui no Brasil é como tu tem que treinar para aprender, tu tem que treinar o teu ouvido a escutar, tu te obriga a consumir mais conteúdos em inglês, tá? Porque tu quer aprender mais rápido, tu quer se comunicar com teus colegas. Os meus colegas, nesse segundo nível, agora é tudo brasileiro, mas no primeiro nível tinha muita mistura, era do Chile, Colômbia, México, tinha Hungria da Rússia, tem pessoal do Brasil, então é uma mistura. E tu não consegue, tu quer falar com teus amigos, com teus colegas, sabe que eles são legais, e tu te obriga a praticar teu inglês, porque tu não sabe russo, também tu não sabe espanhol, né? Então tu começa a obrigar teu inglês a se comunicar com teus colegas. Então a tua vivência, a tua convivência com as pessoas aqui te obriga a consumir conteúdos em inglês. Porque tu tem que se tenta se esforçar mais para conseguir se comunicar. Então, a gente consome muito mais conteúdo em inglês do que quando a gente está no Brasil e a gente só faz o homework para dar a nota e não consome inglês, continua vendo dublado, né, os filmes, as séries. Então, tipo, isso tudo, né, atrapalha um pouco. Mas, enfim, então, essa é outra coisa. Outra coisa de diferença então, nos Estados Unidos e no Brasil, que obviamente é o teu dia a dia. Então, no teu dia a dia, tu se obriga a falar inglês, porque as pessoas não vão te entender. Aí. Aqui no estado que eu tô, é raro as pessoas que falam português. Então, né, americanos que falam português. Se eu vou no supermercado, eu tenho que saber me comunicar. Se eu for numa cafeteria, que eu adoro Starbucks, eu tenho que ir lá, quero um café, eu tenho que explicar para a mulher o que eu quero. Então, tu vai numa loja de roupa, tu quer trocar a roupa. Então, tudo que tu for fazer é em inglês. E tu vai ter que se comunicar. Que nem que quando eu fui alugar meu apartamento, eu tive a ajuda do meu cunhado, claro. Mas, agora que teve alguns problemas no apartamento, eu tive que ir sozinha lá no office falar com a mulher, tirar umas dúvidas, falar para ela os problemas. Então, eu me obriguei obviamente, falar em inglês, tentar me comunicar, né? Explicar para ela o que está acontecendo. Isso eu estou no segundo nível de inglês, sabe? Eu tô 8 meses aqui. E então, essa coisa assim do teu dia a dia, ele te obriga a falar inglês, ele te obriga a te treinar, ele faz com que teu cérebro comece a pensar em inglês, né? Esse é muito, muito diferente. Outra coisa, assim, né? Outra diferença de estudar aqui nos Estados Unidos ou em outro país, né? Inglês, do que no Brasil. A mistura de cultura. Tu não só aprende inglês, tu aprende culturas diferentes, né? Por exemplo,
Eu tenho amigos colombianos, mexicanos, né? E são culturas totalmente diferentes da minha. Né? Esse final de semana, não, essa sexta-feira a gente até eu comi um churrasco colombiano que tá no meu Instagram lá, viu? Bem diferente, né? Tem guacamole junto com carne, é um pouquinho. É diferente, não sei explicar. Enfim, então tu começa a ter vivências, né, especiais com pessoas que tu conheceu aqui, amigos que tu conheceu aqui, que, por exemplo, eu e meus amigos que são na Colômbia, a gente só fala inglês quando a gente tá junto. Quando a gente está com outras pessoas que falam espanhol e não sabem falar inglês, aí eu tento espanhol também. Estou aprendendo um pouquinho, mas eu sei mais inglês. Então, tu começa essa diversidade de cultura, tu começa a aprender muitas coisas. E tipo, a minha amiga, a Pau, ela me explica as coisas em inglês. Ela não me explica as coisas em espanhol. Então, a gente começa a aprender outras culturas e aprender um novo vocabulário no inglês, porque a gente se obriga a olhar no Google Tradutor, a pesquisar o que significa. Então, tudo isso, né, é uma grande diferença. Outra diferença também, mas isso aí é só para os solteiros, só para solteiros, só para solteira. Outra diferença de morar nos Estados Unidos e estudar inglês aqui é que os dates são tudo em inglês. Então, outra coisa que eu tô treinando muito meu inglês é nos aplicativos de relacionamento. Às vezes eu nem saio com os caras, mas eu converso com eles. Então, tu começa a aprender todo dia, sério, todo dia eu aprendo palavras novas. Porque eu começo a conversar, a relacionar, então tu não faz aquelas perguntas básicas, o que tu gosta, que comida tu gosta. Não, tu começa a conhecer a pessoa, então tu começa a falar outras coisas, falar de esporte, falar coisas aqui do estado. Tem tal teatro que é ao ar livre. Então tem outras coisas da cultura daqui que tu começa a aprender e a falar, né? Fora as gírias. Então tu começa a aprender as gírias, né? Eu aprendi muitas gírias só conversando com o pessoal no aplicativo. Então, essa é legal também, essa é uma grande diferença, né, do teu dia a dia, porque aqui, quando tu tem brasileiro aqui, ou eles já são casados, né, ou são mais velhos, ou só querem americanas, né, então tu acaba conhecendo pessoas daqui, né, no meu caso, né, conhecendo os guri daqui, e eu falando inglês, então te obriga a treinar. E eu já fui a alguns dates, né? E já falei inglês, às vezes tive que usar Google Tradutor, às vezes não, explico que eu estou aprendendo. E a gente vai treinando. E os caras são muito legais, até porque eles param para me ensinar. Então eu acho isso muito legal. Então essa é mais outra diferença então, de morar aqui e estudar aqui, é que teu convívio todo vai ser voltado ao idioma que tu está estudando. Seja ela em date, seja ela na amizade, seja ela para consumir em lojas, seja passeio, tudo tu vai acabar consumindo conteúdo em inglês e vai começar a treinar mais. Eu estou no segundo nível de inglês aqui. A gente tá, semana que vem, acho que termina, né, o segundo semestre. O semestre aqui são 4 meses. Então eu tô 8 meses, vai completar 8 meses que eu estou estudando inglês. E eu posso dizer que o meu inglês não é tão básico, né? Quando a gente está no segundo nível de inglês no Brasil, é considerado básico. Mas eu consigo me comunicar, explicar os problemas, pedir ajuda. Eu consigo entender quando as pessoas falam comigo, se eu presto muita atenção. Calma aí, porque às vezes tem uma falha aqui também, ó. Uma coisa que você tem que cuidar muito. Se tem conhecidos aqui no país que tu tá, e tu sai com eles e eles já têm um inglês muito bom, eu acabo usando isso e tu falha bastante. Porque assim, ó, isso é uma. Como é que é? Como é que eu posso dizer a palavra? Esqueci. Eu tô como é que é? Me falhando, né? Falhando. Me sabotando. Porque assim, quando eu saio com a minha irmã ou meu cunhado e eles falam inglês, eu não presto atenção no que as pessoas estão falando. Então, às vezes, eu não sei o que ela está falando porque eu não estou prestando atenção, porque eu sei que o meu cunhado ou a minha irmã vai responder por mim. Então, isso é um pior erro. Eu tenho que cuidar para não fazer isso. E às vezes eu esqueço e deixo, ele está resolvendo, deixa ele resolver. Então, isso a gente não pode fazer, né? Deixar que as pessoas que estão ali, que sabem falar inglês, resolvam por ti. Isso é um problema, né? Porque tu acaba não aprendendo, prestando atenção. Então isso tem que ter muito cuidado quando tu tá entre amigos ou pessoas que tu conhece, conhecidos que falam inglês melhor que tu e tu deixa elas
falar e responder por ti, não. Presta atenção e tenta responder também, né? Então essa é só entre parênteses aqui, que é uma das coisas que tu tem que cuidar, né, pra te forçar teu inglês. Eu acho. Eu tava falando outra coisa, agora eu não me lembro. Mas assim, de diferença, então, de estudar inglês e estudar inglês no Brasil e nos Estados Unidos são essas, que eu acho bem gritante. Eu acho que essas diferenças fazem total diferença. Né? O meu inglês de dois semestres é muito diferente do inglês de 2 semestres que seria do Brasil. Eu não considero só básico, eu já estou quase chegando no intermediário, porque eu já consigo essa comunicação, eu já consigo me virar sozinha no inglês, né? Então eu já consigo dizer sobreviver, né, ao inglês sem precisar de ajuda. E isso é um grande passo. Quando tu tem um básico, tu não consegue sobreviver sem precisar de ajuda. Então eu consigo já me comunicar um longo tempo sem usar o Google Tradutor. Né? Que nem quando eu saio com meus amigos que são da Colômbia, a gente fica o dia inteiro conversando em inglês. A gente tem a pronúncia errada, claro, a gente não tem a pronúncia 100% perfeita, mas a gente conversa o dia inteiro em inglês e sem usar o Google Tradutor. É muito raro quando a gente vai ter que usar o Google Tradutor para pesquisar alguma coisa e para conversar. Então, a gente consegue mais. Então, uma dica além, se tu não pode morar fora ainda para estudar inglês, eu vou dar algumas dicas, então, bem importantes. Primeira dica, consuma conteúdo em inglês. Vai ver filme? Tu viu um filme, sei lá, eu vi um filme de comédia romântica que eu adoro e já vi 1000 vezes. Tu viu aquele filme 1000 vezes? Põe ele todo em inglês com a legenda em inglês. Porque assim, tu já sabe o conteúdo de cor salteado, porque é o filme que tu gosta. Então vai lá, assista 1000 vezes em inglês. Outra coisa que eu acho muito legal, música em inglês, mas aí tu escuta a música e vê a tradução. Tenta escutar podcast em inglês também, é legal. Outra coisa, estudar online, fazer testes online. Então, essas coisas, assim, tudo que envolve inglês. Então, consuma conteúdo em inglês, tenta falar com teus amigos em inglês. Sabe aquele teu amigo que é descolado, que sabe inglês, já viajou? Fala assim, faz um trato com ele, vamos conversar só em inglês? E começa a conversar. Tem outra coisa também, outra dica para pessoas que são solteiras, tem aplicativos de relacionamento que é só para conhecer pessoas de outros países que tu pode usar para treinar o seu inglês. Posso fazer um outro vídeo falando, se vocês comentarem aqui embaixo, quero saber esse aplicativo de relacionamento para comunicar com os americanos, põe aqui embaixo que eu vou dar as dicas para vocês. Enfim, tem 1000 maneiras, né, de tentar iniciar esse processo de aprender inglês sem fazer o intercâmbio. Mas, com a minha experiência e a experiência dos meus colegas, a melhor coisa é fazer o intercâmbio e estudar inglês em outro país, no qual a professora não fala inglês e tu tem que te obrigar, aliás, no qual a professora não fala português, que tem que te obrigar a entender o inglês. Então, gente, essas as diferenças, né, de estudar no Brasil e estudar nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês querem saber daqui de Utah ou dos Estados Unidos. Que eu puder, eu vou compartilhar com vocês. Né? Não esqueça de deixar um like nesse canal, chamar outros amigos, se inscrever, etc. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Beijão!